e ver que essa situação é lamentável para um clube onde a gente olhava Palmeiras e falava, pô, aqui a gente pode estar em família, aqui a gente pode estar bem. E não é o cenário. A gente vê palmeirense literalmente um odiando o outro. Odiando mesmo. Lembra que a gente debateu que tinha palmeirense preferindo que o Corinthians ganhasse para ele cair? Ele não caiu. Tem palmeirense agora que tá querendo ver o Flamengo campeão do mundo. Eu não me importo, eu falei aqui na live, eu não me importo. Mas porque vai passar um recado pro Palmeiras, vai passar recado nenhum. A diferença é que o Flamengo vai pra Tetra de Libertadores mais um título mundial. E a gente, parado. Salve, salve nação rubro-negra, Flávio Fora aqui na área, trazendo para vocês como o Flamengo conseguiu gerar uma crise extremamente forte diante do Palmeiras, né? Que agora está com sua torcida dividida. Eles sim, rapaziada, eles estão brigando entre si. Palmeirenses querem que Abel fique, outros querem que Abel saia, outros querem que renove tudo, toda a diretoria. O Flamengo foi tão extremamente impiedoso esse ano que acabou com o Palmeiras dentro e fora de campo. E até agora, o Palmeiras está com sequelas pesadas. Tudo isso e muito mais vamos reagir aqui. Vamos reagir aqui o Insta Verde TV, né, que é um torcedor aí do Palmeiras, que tem um grande canal, então tem um grande porta-voz. E ele fala aqui nesse vídeo que ele está tendo muita pressão da própria torcida do Palmeiras, pedindo pressão aí para que ele fale fora Abel, para que ele fale fique Abel, e ele não está aguentando mais. E ele aqui vai falar aqui porque está desistindo de algumas redes sociais com muitos inscritos aí, né? A pressão tá grande, rapaziada, tá grande mesmo. Os porquinhos, os bacurins estão brigando entre si. Tudo isso por causa do Flamengo impiedoso. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e vamos curtir essa resenha aqui que tá muito bom. Os palmeirenses estão loucos. Liga pro canal. E veja, dentro da torcida do Palmeiras, a gente precisa retomar essa condição do esporte. Tipo, cara, a gente tá falando de Palmeiras, gente, tá ligado? Vamos refletir, a gente não tá falando de algo que a gente odeia. A gente teria que estar falando de algo que a gente ama. E eu acho que o João, ele pode ser uma figura para retomar isso no torcedor. Vamos torcer, vamos acreditar, vamos viver, vamos trazer a experiência. E eu falo isso para vocês faz tempo. O Versuti estava em live ainda, eu falei do nome do João, porque eu vi alguns podcasts que ele participou. Ele é empreendedor nato, cara, e ele vive o esporte. Então ele tá falando aqui, ó, patrocinei a seleção brasileira por mais de 10 anos. Ele vive a parada. Eu acho que a gente precisa voltar a ter essa reflexão. Eu fiz um baita vídeo ontem, só que eu fiquei com medo de postar ele. Tô postando hoje, mas eu fiquei com medo de postar ontem. Porque eu cito outros youtubers, e eu cito no sentido assim, cara, tamo polarizado, não tamo? Mas todo mundo cooperou um pouco. Não adianta, por exemplo, tá? Eu falar que eu não cooperei. Eu cooperei, a Leila cooperou, o Abel cooperou, o Gabriel Amorim no ex cooperou, os Boca Palmeiras cooperou e eu cooperei. Porque se é um cenário de 50-50, alguém tá errado. Não tem como estar 100% certo, pô. Se a gente tá falando que 50% gosta do Abel ou da Leila e 50% não gosta, quem tá certo e quem tá errado? Se tem 50% de cada lado. E aí eu cheguei pro Júlio e falei, Júlio, eu faço a live, mas essa live ela tinha que ser lavando roupa suja. Vamos falar um na cara do outro, as paradas, pô. Isso vai ser legal, velho. Deixa eu falar uns negócios que tá aqui dentro. Deixa eu falar sobre todo mundo. E eu tô de boa para as pessoas falarem na minha cara o que ele quer desabafar. Do tipo, pô, mas você não vai pro estádio, deveria ir. Sei lá. Ah, mas você também é muito ignorante. Fala. Tinha que ser uma live pra gente lavar roupa suja mesmo. Porque eu vejo que muito influenciador não quer tocar no assunto porque tá dando muito dinheiro. E aí eu falo, porra, falei até pra Thalita hoje, falei, também não devo tocar nesse assunto, mas isso fica me martelando. O cenário polarizado, ele dá mais dinheiro, velho. Terapia. E até pro clube de futebol, porque o cara que é apoiador do Abel lançou a camiseta, ele vai esgotar, porque é como se ele fosse reivindicar pra você que não gosta, aqui, eu tô vestindo, ó. Você não gosta? Eu gosto, eu tô com o clube, é isso aí, mano. Entendeu a diferença? E aí no nosso lado é, não tô com esse cara. E aí, tipo, fica aquela coisa, entendeu? Tipo, lembra que a gente debateu que tinha palmeirense preferindo que o Corinthians ganhasse pra ele cair? Ele não caiu. Tem palmeirense agora que tá querendo ver o Flamengo campeão do mundo. Eu não me importo, eu falei aqui na live, eu não me importo. Mas porque vai passar um recado pro Palmeiras, vai passar recado nenhum. A diferença é que o Flamengo vai pra Tetra de Libertadores mais um título mundial. E a gente, parado. Então, assim, eu tô trazendo aqui pra vocês de uma forma mais organizada, através da figura do João, pra eu linkar o assunto do vídeo que vocês vão ver com esse assunto aqui. E eu já vi alguns podcasts dele inteiro, ele é vendedor nato. Então você vê que o projeto dele visa quanto mais vender, mais ganha. E é ilimitado. E as coisas tinham que ser assim mesmo.
Por que a gente tá colocando limite? Lembra quando eu falei que não fazia sentido a Leila Pereira presidir o Palmeiras com a camisa fechada? Você tá botando um limite no time. O time não tem que ter limite, o patrocínio também não. Então esse modelo do ganha-ganha, que é quanto mais eu ser parceiro e vender, mais eu ganho, isso é bom pra todo mundo. Isso é muito bom. Não? Meu gato. Isso é bom pra todo mundo, velho. Eu vou parar aqui que é melhor. Eu vou começar citando o Leandro dos Boca Palmeiras, que nós tivemos ali uma discussão, uma desavença, uma situação não tão legal e que veio pro pessoal. Quando eu falo pessoal, não foi aqui pessoalmente, mas sim pelo WhatsApp, né? Meu e ele. Já se acertamos, já tá no passado e sinceramente, mano, eu não sei nem quem tá certo mais. Eu nem sei se eu tô certo ou se ele tá certo. Porque se a gente tá falando de um cenário que tá polarizado, dividido, o que é o certo, o que é o errado? O que está certo de fato? Se é 50% acredita numa coisa, 50% acredita em outra. E mesmo que seja 60% acredita numa coisa e 40% acredita em outra. Cara, são 40% de pessoas, não é 10, não é 5. Então a gente primeiro tem que pensar nisso. Então, Leandro, eu me acertei. E como que eu enxergo? Podia citar o irmão dele também, mas vou citar o Leandro, porque ocorreu essa situação. Se amanhã a gente marca um treino, futebol e vê um jogo, pô, eu vou ver com ele, vou trocar uma ideia e tá tudo certo nesse sentido. Só que aonde a gente tá perdendo? Todo mês o salário do Abel, o salário dessas pessoas que estão no futebol, ele vai pingar ali. Faça chuva, faça sol, esteja assim ou não, vai pingar. E são mais 2 anos dessa relação, só para você começar a pensar, mais 2 anos dessa relação. Vou citar o Gabriel Amorim do Pó de Porco, e esse aqui eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque ele eu nunca tive amizade nenhuma, só que ele também cooperou para esse cenário. Então não adianta a gente falar assim, pô, só o Gabriel Amorim cooperou para o cenário da polarização, ou só o Fernando, ou só o Lugó. Não. Peraí, todo mundo cooperou um pouquinho quando... É crise, rapaziada. Passa pano, quando aponta o dedo pro amendoim. Então todo mundo tem uma pequena parcela de responsabilidade no que a gente está passando agora. Porque que era o ambiente de um jogo de futebol do Palmeiras antes? No estádio, no bar, onde for. Era um ambiente que você ia conhecer novas pessoas, que você ia divergir, discordar das opiniões sobre um atacante, sobre um ponta, sobre um ídolo. Olha como é que saiu o Dudu do Palmeiras. Cabe ou não cabe uma reflexão? Isso aí foi culpa minha? Isso aí é só culpa do Dudu? Não, peraí. Então como que saiu o Zé Rafael? Como é que está o momento atual do Gustavo Gomes e do Everton? Só pra gente fazer uma pequena reflexão aqui. E aí, cara, se a gente for continuar citando youtubers, eu podia citar vários aqui, o próprio Lugó, ou então o próprio Amit. Todos nós cooperamos um pouquinho pro cenário como ele está. Não adianta a gente apontar assim, não, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Não, todos nós temos um pouquinho a ver sim. Todos nós. Porque, cara, não adianta que eu não vou me tornar um torcedor do social, que é igual esse amigo aí, ó. Não entendo as cobranças ao Abel Ferreira, ele bateu todas as metas. A meta do torcedor é título, velho. A meta do torcedor não é ver o time ficar em segundo e falar no final assim, a gente competiu até o final. Não adianta falar pro torcedor que ama o time, que quer ver o time prosperar, porque o Flamengo é tetra da Libertadores. Então nessa discussão, meu amigo, é igual saiu a nota do Palmeiras, alguns estavam comentando assim, nossa, o Palmeiras mijou no Flamengo, no tetra? O Palmeiras mijou no tetra campeão? Putz, eu acho que não. Eu acho que isso é uma outra discussão. Então a gente tá, sabe, dividido, precisa de uma reflexão, no meu ponto de vista. Então, meus bons, eu tô tendo essa reflexão, tô colocando a minha audiência a reflexão, mas eu vejo que nessa boquinha todo mundo quer tirar uma casquinha. Ninguém quer trocar ideia. A verdade sobre o criador de conteúdo é que o cenário polarizado te dá uma certeza de visualização. Então, para que esses canais que eu citei, ou qualquer um, queira abrir um debate? Vamos fazer aí um debate todo mundo. No online, no ao vivo, tanto faz. Mas por que não querem fazer? Porque ele é rentável, mano. É um cenário dividido e ele é rentável, inclusive para o clube. Porque o clube dividiu, ajudou nessa polarização, e o cara que acredita e gosta do Abel de forma incondicional, ele monetiza, ele paga. Então ninguém vai querer trocar uma ideia com isso. Por mais que eu entenda o lado do Domênico, que ele falou, pô, é foda pegar o meu direct. Cara, todo dia eu recebo. É xingamento todo dia, toda hora. É elogio, mas proporcionalmente é xingamento a todo momento. E por que ninguém quer conversar sobre isso? Por que ninguém tá fazendo esse vídeo aqui que eu tô fazendo? Porque é rentável, mano. É rentável. É uma polarização assim como na política. É rentável. Entenderam como funciona? É isso. E eu queria ver, de fato, as pessoas que eu citei aqui me desmentirem. Asteriscos. Falarem, não é assim, não é rentável. Não, é rentável. É rentável para os dois lados, não é para um lado só. E por isso que a gente não tem visto o diálogo, né? Então eu vou me juntar com quem aqui
palmeirense de verdade. Eu vou me juntar com quem é amendoim de verdade. Eu vou me juntar, entendeu? E existe pra mim um meio termo. Existe sim um meio termo. Então, assim, eu não vou falar, pô, sempre eu simbolizo esse meio termo. Mas eu acho que eu tô no meio termo. Eu acho que muitos que me acompanham aqui tá no meio termo. E ver que essa situação é lamentável para um clube onde a gente olhava Palmeiras e falava, pô, aqui a gente pode estar em família, aqui a gente pode estar bem. E não é o cenário. A gente vê palmeirense literalmente um odiando o outro. Odiando mesmo. E aí a gente precisa ter uma Efeito reflexão. Flamengo, rapaziada. Postei bastante vídeos aí, na qual eu fiz minhas críticas e agora o mundo anda. O mundo gira do mesmo jeito, a vida anda pra frente, não é mesmo? E aí, vamos refletir ou vamos continuar fingindo que não tá rolando? Queria saber a sua opinião nessa sexta-feira, comenta aí. Não tem live, mas tô na Twitch, quem quiser aparecer por lá pra conversar comigo, fala lá que viu esse vídeo. Sabe qual é a diferença de chatbot para WhatsApp e de agente de IA para WhatsApp? E só pra deixar uma parada clara aqui, senão vai parecer que eu quis dizer que eu tô no meio e os problemas é quem é o amendoim e o passapano. Não. Eu tô mais do lado do crítico, tá? Eu tô mais do lado do cara amendoim do que do passapano. Porque teve um momento ali do vídeo, eu tava revendo, vai parecer que eu tô querendo ficar ausente do problema. Não, não é isso. Eu não quero que passe essa impressão. E, cara, hoje conversando com pessoas importantes, assim, tanto o Douglas que eu citei, mas pessoas da minha família. Pessoas que me dão ali conselhos, que são meus amigos, que são a minha família. Eu resolvi me retirar. E o que que eu fiz aí para eu poder não ter mais esse impacto na minha vida e não querer participar disso mais, sabe? Ano que vem eu quero ver os jogos, eu quero fazer os pós-jogos e eu estou deletando o meu Instagram, não vou usar mais. Então, É fiz esse crise, post explicando. rapaziada. O InstaVerde TV também não vou usar mais. Ou seja, já estou abrindo mão dessa rede, que para mim é uma das piores nesse sentido, é a que mais potencializa esses vídeos curtos, então eu não tenho mais interesse de participar disso. Vou participar de forma pontual no X, bem pontual, vou colocar o X só num tablet ali que vai ficar na minha cozinha e olhe lá, quando eu quiser postar alguma coisa, postar dali. Caso eu não consiga passar essa página adiante do InstaVerde para alguém que realmente queira tocar ela e tal, e não vai tocar com o nome InstaVerde, vai escolher o seu nome para tocar, eu vou manter também nesse tablet só a publicação de futebol e não me interessa tocar no Instagram em 2026. Assim como eu mudei pro interior, que me ajudou muito, mano, na minha vida, e eu fiz vídeos desde que eu cheguei aqui, como que eu fiquei depois de 3 meses no interior, depois de 5, depois de um ano, eu pretendo também documentar como que vai ser, porque eu acho que, por mais que pra mim todas as redes curtas elas potencializam um pouco, então assim, todas, tá? Pra não citar uma, eu passo muito tempo ali. E acaba que eu acumulo muito ali. E não é só por isso, é pelas ameaças. Hoje minha esposa viu, enquanto a gente tava lá arrumando a casa, um cara mandando mensagem, querendo, sabe, influenciar na tua vida, querendo... E aqui no YouTube, cara, eu posto conteúdo, o conteúdo é feito pra quem quer consumir. Nas minhas transmissões, as pessoas têm acesso ali a mim, mas eu não quero mais dar esse acesso, né? Então a gente conversando, eu prefiro me retirar desse hospício. Pra mim isso virou um hospício, tá? É o que eu acho, é o que eu visualizo. E eu Efeito posso estar Flamengo. errado, eu posso mudar de ideia daqui a 2 anos, mas eu vou testar 2 anos sem usar isso, porque eu acho que eu não vou mudar de ideia. Acredito que muitos de vocês também estão impactados do mesmo jeito que eu, que também não aguentam mais, que só queriam voltar a ser felizes torcendo pro Palmeiras e não essa necessidade de resolver os problemas do clube. Porque assim, na moral, já é difícil pra caramba resolver os da minha casa. Quanto mais eu resolver o do clube, que eu não sou remunerado pra isso, eu não estudei pra isso, não sou técnico, não quero ser, porque é o que eu escuto todo dia, então vai lá e vai ser... Eu não quero ser técnico, tá ligado? Se tem uma coisa que eu não quero ser, é técnico. Eu, prefiro cuidar de uma hortinha, prefiro andar de bike, fazer ciclismo, me formar na educação física e treinar outra modalidade do que ser técnico de futebol, tá ligado? Então, se tem uma coisa que não passa pela minha cabeça, é fazer o trabalho do Abel Ferreira, tá ligado? E eu nunca quis que passasse isso. Agora, claro que a gente também não é um ignorante sobre mercado de transferências de futebol, a gente não é um ignorante sobre tática de futebol, mas não por isso que eu quero ser técnico. Certo? Como várias pessoas aqui gostam de cinema, tecnologia e não necessariamente querem ter uma empresa de tecnologia, não necessariamente querem ter uma empresa de cinema e, enfim, eu acho que deu pra entender, certo? Quando eu falo do cenário rentável, por que ninguém toca nesse assunto pra falar com vocês? Porque dá muito dinheiro, mano. E pronto. Eu só tô admitindo pra vocês, dá dinheiro. Ponto. Então, dá dinheiro pra todos os lados. E é um cenário que se tem dentro do Palmeiras, mas é Xbox contra Sony. COD contra Battlefield.
É tudo, essa divisãozinha, entendeu? Em tudo que é situação da nossa vida. Então, por que vai Flamengo contra mudar? Você Palmeiras. acha No realmente caso, que sozinho Flamengo você vai mudar alguma acima. coisa? Então você tem que mudar aquilo que você controla. Então, no meu caso, é o que eu controlo. É acordar agora, produzir meu conteúdo pra vocês, responder as pessoas que são membro aqui do canal, as pessoas que gostam, né? Tem gente que não tem condição de ser membro, então membro primeiro, aquelas que gostam e aqueles que estão há mais tempo inscritos aqui. Ponto. Até porque aqui eu de fato escolho quem eu quero responder. Tanto que a camisa do Palmeiras que eu vou dar, eu vou presentear, eu vou escolher um de vocês aí. Então eu tenho o meu poder de escolha aqui. Eu trabalhei 10 anos pra isso. Agora, esse cenário de, tipo, ter um palmeirense, porque já é difícil você lidar com os torcedores das outras equipes te ameaçando, falando da minha mãe, irmão. E hoje, de novo, que quanto mais eu cito aqui, mais esses caras, eles criam perfis. Agora eu quero ver como é que vai fazer. Agora, quero ver como é que vai fazer. Vai chegar em mim como? Né? Vai ter que vir aqui no vídeo. Eu não vou ver. Simplesmente eu não vou ver. Então, assim, as redes sociais curtas, ela te dá um acesso muito fácil, né? Então as pessoas vivem reclamando, por que o Facincani não abre os comentários de vídeo? Por isso. Por que o Mauro César bloqueia um monte de gente? Por isso. E a gente não reflete sobre a nossa conduta. Não é possível mais a gente dialogar igual seres humanos, concordando e discordando? Beleza, igual eu falei, eu faria essa live pra eu poder falar algumas coisas na cara de algumas pessoas, mas também escutar, porque as pessoas, evidentemente, têm coisas pra falar na minha cara. Eu já tô num ponto de vida que eu aprendi a falar o que eu quiser, mas eu também escuto. Porque é a relação que eu tenho aqui em casa. Eu falo e escuto. É a relação que eu tenho com meu pai. Eu falo e escuto. E é a relação que eu quero ter com parte do meu público. Agora, esse cenário de ter que ficar sempre atendendo um lado que, Fernando, você tem que pedir fora Abel, você tem que fazer campanha, ou então, é um absurdo, a Leila vai comprar. É problema deles, mano. Vai comprar o Palmeiras? Compra essa porra logo aí. Faz o que vocês quiserem. Vai ser gramado sintético, vai ser gramado espacial, vai ser em Marte o campo. Problema de vocês. Vai ter estádio a mais, não vai. Rapaziada, o grande Flamengo aí, né, gerando crise nos torcedores do Palmeiras, né? Flamengo aí que teve a sua maior vítima como o Palmeiras, né? Esse ano aí que destroçou o Palmeiras dentro e fora de campo, né? Ganhando o Brasileirão. E o campeonato mais importante do nosso continente, que é a Libertadores, né? Então aí dividiu a torcida do Palmeiras. Agora eles brigam entre si, né? Os bacurins ficam brigando um com o outro. Mas agora, rapaziada, saindo da resenha, falando muito sério mesmo, vamos falar aqui sobre a decisão do Fernando, né? Eu, na minha opinião, eu achei uma decisão top, assertiva, tá ligado? Eu acho que ele conversou com a família ali e decidiu fazer isso, né? Eu achei bem legal mesmo, assim, o ponto dele, tá ligado? O ponto dele ir conversar com a família, saber o que é melhor pra ele, porque, tipo assim, pessoal, vamos aqui interagir um pouco. O futebol, ele é pra você curtir, se divertir, polêmica, sim, tem umas briguinhas, sim, mas tem que ser brigas saudáveis, não podem passar do ponto, né? E quando começa a vir comentários e pessoas mais próximas, eu não falo próximas de fisicamente, mas quando as pessoas conseguem chegar mais próximo de você, virtualmente, vai ficando cada vez mais perigoso, né? E como ele falou aí, tinha gente já ameaçando ele, falando da mãe, da família e tal, e vai ficando aquele negócio meio chato, meio medonho, tá ligado? Muito medonho, você vai ficando com medo, receoso, e a decisão aí dele apagar o Instagram, parece, né? Ou passar para outra pessoa, eu achei bem cabível, tá ligado? Porque essas redes sociais de vídeo curtos, elas são nocivas, elas são muito doentias. E lá só tem pessoas que carregam ódio, rancor no coração, tá ligado? E querem passar para outras pessoas. Pessoas com ódio, com rancor, elas não são felizes. Elas não são felizes. Então, por isso, elas não são felizes. A felicidade delas é ver outras pessoas com o seu mesmo ódio. E isso é que traz a felicidade para elas. E aqui a decisão dele sair dessas redes sociais e focar mais no X, no YouTube, nesses negócios assim, eu achei bem pontual, porque isso aí já vai dar saúde mental da pessoa, né? Da saúde mental do Fernando aí. E sobre ele, sobre a pessoa Fernando, pelo que eu pude ver aqui alguns vídeos, não conheço muito, e tipo, vai meu apoio, né? Mas quem sou eu, né? Mas vai meu apoio para você, Fernando, porque você, pelo que eu vi, você é uma pessoa muito top, é um ser humano muito legal, muito interativo, você fala de uma boa forma, de uma forma educada. Sim, a gente se expressa algumas vezes mal, às vezes a gente extrapola um pouco, é a emoção, né? Somos seres humanos, é normal. Mas sobre você, cara, não tenho nada a falar. Eu lhe sigo aí há uns 4 meses já. Então, tipo assim, como Fernando como pessoa, gente boa, muito mesmo. Como torcedor palmeirense também é legal. E
Ele veio aqui falando, né, sobre isso, que o Palmeiras hoje em dia já não é mais família, que torcedores brigam um com o outro, e isso realmente é muito... Nós que é flamenguista que nós ri, né, mas falando aqui de uma forma mais sincera e mais humana, é bem chato, né? Você chegar num barzinho, encontrar um... Imagina, gente, você chegar num barzinho, encontrar um flamenguista e ao invés de vocês sentarem juntos, comprarem uma cerveja um para o outro, comer um petisco ali e discutir, não sei o quê, prefere Pedro ou não sei quem, prefere Rascaeta, não sei quem, discutiam uma amizade ali e tal, rir. Você chega lá e sente em outra mesa, não se olham, estão brigados, porque um quer Abel, o outro quer fora Abel. Então, tipo, tá ligado? Fica realmente um pouco muito chato e muito inconveniente, né? Então, aí que o que o Fernando falou aí, eu concordo muito mesmo. O futebol não deve ser ódio e briga, deve ser união, né? Futebol, rapaziada, é aquele intervém que quando você está no trabalho cansado, exausto, com muito estresse, depois de ter passado com aquela pessoa chata que você passa no trabalho quase todos os dias, o futebol é esse intervalo para você descansar sua mente, tá ligado? Por mais que fiquemos bravos, irritados, pirados, mas nós descansa, rapaziada, porque isso nos faz feliz. Isso nos dá uma folga de parar de pensar. Eu, por exemplo, gente, quando eu estou assistindo o Flamengo, eu esqueço de dívida, de problema, eu esqueço de tudo. É como se quando eu ligasse a televisão e visse o Flamengo em campo, é como se um mundo ali se projetasse para mim, onde só tem eu, meu pai e o Flamengo, tá ligado? Eu assisto o jogo com meu pai, então ali se torna um mundo interno para mim. Nada externo faz barulho mais, só interno, Flamengo, eu e meu pai. E o futebol deve ser assim, rapaziada. Deve ser uma coisa interativa, educativa e feliz acima de tudo. Então, rapaziada, eu sou o Flow Fire e eu quero fazer uma pergunta para você. Como você que está aqui assistindo o meu canal se tornou flamenguista e o mais importante, por que você é flamenguista hoje? Eu sou o Flow Fire, se inscreve no canal e deixa o like com força nesse vídeo e compartilha para seu amigo. Valeu, falou, é nóis.